Deus está aqui, Deus está aí. Como você está? Que bom me dirigir outra vez a você. Nós estamos fazendo uma viagem pelos milagres de Jesus. É a série Milagres de Jesus. A primeira série deste ano 2023. E está sendo algo maravilhoso. Já estou recebendo testemunhos de pessoas tocadas, pessoas que têm chorado conosco, têm orado com a gente, têm sentido o toque de Jesus. E olha, isso é tudo, né? Sentir o toque de Jesus. O toque de Jesus que cura, que restaura. Ah, que coisa boa. Eu estava esperando chegar neste milagre aqui, ó. Estava esperando chegar aqui. Que bom podermos chegar juntos aqui, ó, para observarmos este milagre, participarmos desse milagre maravilhoso que Jesus operou. Mas o que é do São Bruno? Mateus capítulo 14, verso 13 em diante. A primeira multiplicação dos pães. Que coisa linda isto. Olha aqui, ó. Verso 13 do capítulo 14 de Mateus. Esse é o milagre número 19 que Jesus operou, que é de nosso conhecimento, né? Nessa sequência cronológica como nós estamos estudando. E Jesus ouvindo isto, depois nós vamos ver o que foi que Jesus ouviu, né? E Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eu gosto muito desse milagre. E você? Também? É a primeira multiplicação dos pães, que começa assim. E Jesus ouvindo isto. O que Jesus tinha ouvido? Bom, Jesus tinha ouvido algo que o entristeceu muito. Jesus ficou muito triste, porque ele tinha ficado sabendo. Olha o verso 10 do capítulo 14 de João. Jesus tinha ficado sabendo que Herodes havia mandado degolar João Batista, no cárcere. A cabeça de João Batista foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. Sepultaram João Batista. E então foram anunciar a Jesus o que tinha acontecido. Jesus podia muito bem ter salvo João Batista. Jesus poderia ter salvo João Batista. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque não era a vontade do Pai. E Jesus estava nessa terra para cumprir a vontade do seu Pai. Esse era o objetivo de Jesus: cumprir
a vontade de seu Pai. E quando Jesus toma conhecimento da morte de João Batista, naquela situação tão triste, João Batista degolado, que coisa! A mulher de Herodes, né, exige a cabeça de João Batista. Que coisa! Bom, aí então, quando Jesus ouve isto, ele retira-se dali num barco. Ele pega um barco e retira-se dali. Aqui nós podemos perceber, através desta narrativa de Mateus, que Jesus estava com o coração entristecido. E ele se retira dali. E ele vai para um lugar deserto, separado. E o povo, quando fica sabendo, vai até lá. E é uma grande multidão, uma grande multidão. 5.000 homens, além das mulheres, portanto, com todos juntos, mulheres, homens, crianças, com certeza 10.000 pessoas, vamos dizer assim. Com certeza, quase 10.000 pessoas. Eles vão ir com Jesus. Jesus viu uma grande multidão. Jesus estava lá, cumprindo a sua tarefa, ministrando a palavra, né? Jesus estava fazendo o que ele foi chamado para fazer: ensinar. E Jesus estava ensinando a palavra. Observe aqui, ó. Jesus vê a multidão e começa a ficar tarde, né? O tempo vai passando, a multidão está com fome. E Jesus, então, outra vez, é possuído de íntima compaixão. Lembram? Nós já falamos sobre isso. Essa compaixão de Jesus, esta dor que ele sentia, esta dor de amor, esta compaixão. Jesus sente exatamente isso novamente, essa dor. Ele sente esta compaixão. E ele começa a curar os enfermos. Ele começa a libertar, é isso que está aqui, ó, no verso 14. Curou os enfermos. E o tempo foi passando, está ficando tarde. E os discípulos então se aproximam de Jesus e dizem: Mestre, o lugar é deserto, a hora está avançada, esta multidão não tem o que comer. Os discípulos estavam preocupados. Poderia ocorrer alguma coisa, uma algazarra, uma revolta. Os discípulos estavam extremamente preocupados. O que as autoridades vão dizer, mestre? Que tu estás deixando as pessoas passar fome. Despede a multidão para que eles possam ir pelas aldeias para comprar comida. Vai cair a noite, Jesus. Os discípulos estão encurralando Jesus, observe. Mestre, despede a multidão. Eles precisam ir comprar pão. Mas Jesus, com toda a calma, ele olha para os discípulos. Não é bom que essa multidão vá. Não é bom. Os discípulos não entenderam nada. Observe. Não é bom que essa multidão vá. Vocês podem dar de comer a eles. Sirvam a multidão. Dê de comer a multidão. Os discípulos dizem: Nós não temos, mestre, a não ser 5 pães e 2 peixinhos aqui. Só isso. Nós não temos mais nada. 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus diz: Traga aqui. Sempre com simplicidade, sempre com prazer, com amor, né? Traga aqui esses 5 pães e 2 peixes. Verso 19. Jesus já vai mandando a multidão para se assentar. Ele ordena a multidão que se assente, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva,
Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ergue seus olhos ao céu, abençoa aqueles 5 pães e 2 peixes, começa a partir aqueles pães, e então ele dá aos discípulos o pãozinho partido com os peixinhos partidos também em pedacinhos, olha só. E ele pede aos discípulos que vão por ali servir a multidão com pães, com peixe. E os discípulos começam a servir a multidão pães, peixe. E começam a comer. E vão comendo o pãozinho com peixe. Vão comendo. E comeram todos. E saciaram-se todos. E levantaram dos pedaços que sobejaram, que sobraram, 12 cestos cheios. Sobrou, gente, 12 cestos cheios de pães e peixe. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, portanto, uma multidão de praticamente 10.000 pessoas. Todos foram saciados naquele dia por esse feito incrível de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes. E lembre-se, esta é só a primeira multiplicação, hein? Jesus veio para saciar. Jesus veio para saciar a fome. Ele veio para isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o teu desejo é não despedir ninguém com fome. O teu desejo é saciar a fome. Obrigado, Jesus, por teu amor tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque isso é um exemplo vivo para nós. Dá-nos também este amor, Jesus. Nós queremos ajudar a saciar a fome das pessoas. A fome espiritual e a fome física também. Nós temos esta grande responsabilidade, Jesus, aqui na terra, e queremos agir coerentemente. Ó Jesus, ajude-nos, Senhor, a cumprirmos esta tarefa com amor, com paixão. Jesus, assim como tu demonstrou tanta paixão e amor naquele dia. Obrigado, Jesus. Ajude-nos. Queremos continuar fazendo esta obra. Sacia a fome espiritual de tantas pessoas que precisam ter a fome saciada, espiritualmente falando, e também, Senhor, a fome física. Pessoas que precisam uma bênção de multiplicação hoje, na sua casa, na sua vida. Multiplica, Senhor, as finanças. Multiplica, Senhor, a bênção nesta casa, nesta família. Senhor, livra da miséria esta casa. Abençoa, abençoa. E, Senhor, recebe a gratidão daqueles que estão muito bem, daqueles que estão tranquilos, daqueles que estão saciados. Recebe a gratidão de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Obrigado. Entre no site encontrocomapalavra.com. Entre lá. encontrocomapalavra.com. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até amanhã.